E nós estamos recebendo aqui no estúdio da Top FM, doutora Laila Yamashita. Ela é médica ginecologista obstetra. E nós vamos falar sobre um assunto que é um problema aí especialmente para homens, mas também atinge mais as mulheres, que é a incontinência urinária. Doutora Laila, bom dia. Queria que inicialmente a senhora fizesse aí um panorama, né, sobre a incontinência, o que é e por que ela atinge as mulheres. Bom dia, doutora. Bom dia, Eduardo, bom dia. Então, a incontinência urinária é uma doença comum, não é normal. Tem muita mulher que fala, ou até às vezes até profissional de saúde mesmo, não, é normal perder urina. Não é normal, é comum. Atinge muitas mulheres e toda perda urinária que pode acontecer durante o esforço ou não relacionado a ele. Então, toda perda involuntária é considerada uma incontinência urinária. Lembrando o pessoal que está em casa, quiser participar da entrevista, pode mandar pergunta que a gente repassa aqui para a doutora pelo WhatsApp da Top, o 14998821013. Doutora, bom dia, um prazer recebê-la novamente, a senhora aqui no Bom Dia Top. E quais são os primeiros sintomas da continência, quando que eles aparecem? Então, qualquer perda urinária. Então, normalmente, a perda urinária mais comum que acontece na mulher é a perda urinária aos esforços, a incontinência urinária aos esforços. Então, uma mulher que às vezes vai fazer algum esforço intenso, ou grita, ou tosse, e acaba perdendo urina, já é o início dos sintomas, né? É classificado em graus. O primeiro grau é esse grau de perda aos esforços mesmo. E aí tem outros tipos de incontinência que são doenças relacionadas mais à bexiga ou à uretra, que não tem relação com esforço. Mas esse tipo é menos comum. E quais são esses outros tipos de incontinência também? Que então, apesar de serem menos comuns. Tem uma incontinência que chama incontinência por bexiga hiperativa, que é como se a bexiga fosse irritada. Aí é uma doença, normalmente é uma doença neurológica. O xixi, ele bate na bexiga e é como se a bexiga sentisse uma vontade extrema de urinar, mesmo com pequena quantidade de urina. E aí a bexiga acaba contraindo sozinha e a paciente perde involuntariamente. Esse tipo é incontinência de urgência. E tem um outro tipo de incontinência também, que é quando a uretra, que é o canalzinho que o xixi sai, é como se ficasse aberta. É incompetência uretral intrínseca, que a gente chama. É como se a torneirinha ficasse aberta o tempo inteiro. Então, o xixi cai na bexiga, a uretra não segura, ele acaba já saindo sozinho. Então, são vários graus. É importante procurar sempre o médico para fazer diagnóstico, porque cada tipo de incontinência urinária tem um tratamento específico. E, doutora Lélia, por que acontece isso? Quais são, assim, as condições para que a incontinência aconteça? Então, a incontinência urinária de urgência, que é essa que eu te falei, que é menos comum, ela normalmente pode estar relacionada com algum fator neurológico. Algum trauma raquimedular, ou às vezes até diabetes, algumas doenças que podem causar essa dissinergia entre o cérebro e a bexiga. É uma alteração de controle vesical. Já a incontinência urinária aos esforços, que é a mais comum, ela está relacionada a fatores anatômicos. Então, quando a paciente, bem comum, a paciente, quando vai entrar na menopausa, começa a apresentar uma flacidez vaginal maior e uretral, periuretral, essa flacidez acaba fazendo com que a uretra fique móvel. Então, é o que a gente chama de hipermobilidade uretral. A uretra fica móvel e acaba perdendo durante o esforço. Então, tá relacionado a pegar muito peso, a paciente que pega muito peso, trabalha com, né, a mulher que trabalha com peso, a paciente que tem tosse crônica, as tabagistas também sofrem muito por conta da pressão perineal que fica fazendo o tempo todo. As corredoras também sofrem de incontinência por conta da pressão perineal, as que correm maratona. E as gestantes também. A gestação é o maior fator de risco para a incontinência urinária, porque são 9 meses que o bebê fica ali pressionando o períneo. Então, também é um fator de risco. E tem algum tipo de exercício que pode ser feito para evitar ou amenizar esse tipo de situação? Por exemplo, no caso das gestantes, tem como se programar para, se não evitar, pelo menos amenizar esse tipo de problema? Sim, com certeza. E a brasileira não tem o hábito de exercitar o seu períneo. E isso é uma coisa que a gente precisa divulgar e difundir muito, porque
a incontinência urinária aos esforços, que é o tipo de incontinência mais comum, ela pode ser evitada e pode ser postergada, talvez, com os exercícios perineais. Então, durante a gestação, antes da gestação, e mesmo as que nunca gestaram, é importante que exercite seu períneo. Então, tem exercícios de fisioterapia específicos para o tratamento e o fortalecimento, pilates, com exercícios conscientes para o períneo, eles vão ajudar. Até na musculatura da vagina também, para ter uma relação sexual, uma vida sexual melhor depois da menopausa. Então, tudo isso está envolvido. Mas os tratamentos, a prevenção é importantíssima. Só falou também já do tratamento, já entrando aí, né? O que existe hoje, então, de tratamento para coibir ou para minimizar a incontinência, doutora Lara? A incontinência urinária de baixo grau, de primeiro grau, por exemplo, a gente trata primeiro com fisioterapia perineal. Tem um exercício que chama eletroestimulação do nervo tibial posterior, que a gente estimula, coloca um eletrodo atrás do joelho e estimula o nervo que chega na bexiga, e isso também melhora a urgência miccional. E aí, depois da fisioterapia, quando não há o resultado satisfatório, nós temos o laser vaginal, que é uma tecnologia nova, que está trazendo um resultado excelente para esses casos de incontinência urinária de primeiro grau. Quando a fisioterapia não resolve, ou a mulher não consegue fazer, é difícil para ir, acaba que o laser é uma boa opção. E depois as cirurgias, né? Tem algumas cirurgias, tem uma cirurgia que chama sling, que é uma tela que a gente coloca debaixo da uretra, que suspende a uretra e faz com que a uretra não fique tão móvel e acaba tratando a incontinência. E tem algumas medicações, aí vai depender do tipo de incontinência. Esse do laser que você falou é um negócio novo que dos tratamentos, é um dos mais que apareceram aí, doutora Lara? É um dos mais novos. O laser, ele trata não só a incontinência urinária, né? É um dos tratamentos para paciente que não quer operar e que não consegue fazer fisioterapia ou que a fisioterapia não resolveu. Mas o laser, ele vem para melhorar a atrofia vaginal. Quando a mulher vai entrando na menopausa, a vagina vai ficando um pouco mais ressecada, a lubrificação diminui, a vagina perde a elasticidade. Então, o laser vaginal também serve para melhorar o trofismo vaginal. Então, a vagina fica um pouco mais fechada e mais elástica. E lubrifica melhor. E acaba que a uretra, melhora o tônus uretral. Então, acaba diminuindo a incontinência urinária e melhorando a vida sexual do paciente. A gente está recebendo aqui a doutora Laila Yamashita falando sobre incontinência urinária. E doutora, qual o momento que a pessoa deve procurar o médico? A partir do momento que ela percebe que já está sendo algo recorrente, que ela tem que procurar o médico. Qual que é o momento correto? Então, como eu disse, a incontinência urinária não é comum, mas não é normal. Perdeu a urina pela primeira vez, já procura o médico, porque se for num grau leve, o tratamento é cada vez menos invasivo. Então, o laser ou a fisioterapia já resolveriam antes da cirurgia. Então, quanto antes procurar, lógico que tem paciente que tem incontinência urinária também por infecção urinária. Então, se tiver infecção urinária, trata. Infecção melhora a incontinência. Mas, perder a urina uma vez, vai procurar saber, porque não é normal. Tá? E quanto antes fizer o diagnóstico, o maior o leque de tratamentos. E, doutora Lara, o problema da incontinência urinária traz algum problema de saúde para a mulher? Então, além do incômodo terrível, do extremo, ficar com absorvente, ficar molhado o tempo todo, muda o pH da vagina, então acaba aumentando o risco de ter algumas vaginoses, alguns corrimentos, prurido, candidíase, e aumenta também o risco de infecção urinária. Então, a paciente que não trata fica assada, aí acaba que a incontinência, quando é leve, ela não usa absorvente ainda. Depois ela começa a usar absorvente, que a primeira, aí já abafa a vagina, cresce cândida, aí coceira, corrimento. E aí depois ela começa a influenciar na vida dela. Por exemplo, tem muita paciente que vai fazer uma viagem, ela não pode viajar de carro, longos percursos, assim, né? Isso, porque ela precisa de um banheiro, que senão vai fazer xixi na calça. Ou a pessoa, antes de ir para uma festa, ela precisa saber se na festa tem banheiro, se o banheiro é limpo, porque senão ela não pode ir. Então, acaba impossibilitando a paciente de fazer, né, a qualidade de ter uma qualidade boa de vida por conta disso. Então, é uma doença que atinge muitas mulheres que
as mulheres acabam não tratando por achar que é normal e acaba atrapalhando na qualidade de vida. E o tratamento, se diagnosticado inicialmente, é um tratamento que é resolutivo e é fácil. Doutora, eu queria que então você repetisse um recado aí para as mulheres, principalmente que sofrem de incontinência, e que a senhora falasse novamente da questão da prevenção, da importância da prevenção para não sofrer com esse tipo de problema. Sim, então, mulheres, vamos cuidar da nossa vagina e da nossa bexiga. Fazer diagnóstico é importante, então aparecer os sintomas, não acreditem que é algo normal. Mesmo que alguns profissionais de saúde achem isso, sempre tem tratamento. A fisioterapia, procure uma fisioterapeuta especialista em saúde da mulher, porque ela vai saber como trabalhar no teu períneo para prevenir as incontinências, aumento da flacidez, enfim, várias doenças que podem vir a te incomodar futuramente. E procurar sempre as tecnologias, os profissionais que vão te orientar adequadamente, e as tecnologias para melhorar teu dia a dia, tua qualidade de vida e tua vida sexual, principalmente depois da menopausa. E é um problema muito sério, né? Como a senhora comentou, não só dos problemas de saúde, é o incômodo mesmo, né? Você imagina, quando você fala um negócio desse, se eu vou em algum lugar, vou numa festa, sabe que tem um banheiro, a cabeça já começa a funcionar de uma forma diferente, né? Não, e como a perda urinária é mais comum aos esforços, então a paciente deixa de ir na academia, por exemplo, porque perde urina. A paciente vai no casamento. Tem paciente que, doutora, eu vou no casamento da minha filha, eu vou ficar no altar, eu tenho medo de rir mais forte e escorrer pelas pernas. Entendeu? Então, atrapalha muito. É meio que um tabu ainda. A mulher, tem muita gente que acha que é normal e acaba não buscando, mas atrapalha demais a vida social da paciente e a saúde, porque a paciente, é importante fazer exercício físico para manter um bom coração, né? Uma saúde. Não faz academia porque perde urina. Aí uma coisa leva a outra, né? E uma coisa que a senhora, só desmistificando um dos tabus, é a questão da gravidez, como a senhora falou, né? O parto normal, por exemplo, quem faz o parto normal não é a condição aí básica para quem tem incontinência urinária. Isso tem que desmistificar algumas coisas, né? Porque com certeza. Mulheres que pensam, eu tive partos normais e por isso que eu tenho. Não é bem por aí a história não, né? Não. O fator de risco para incontinência urinária é a gestação. Então, todas as gestantes, tem muita mulher que só fez cesárea que tem incontinência. E tem mulher que fez parto normal e tem incontinência, mas não tem relação. Tanto o fator de risco para incontinência é a gravidez, é a pressão perineal. Assim como as tabagistas que tossem, assim como as corredoras que ficam muito tempo fazendo esforço. Quem faz crossfit também é um fator de risco, quer fazer crossfit, deve fazer exercício, mas tem que fortalecer o períneo também. Então, assim, a gravidez, todas as mamães, todas as gestantes têm que trabalhar o seu períneo independente da via de parto. Muito bem, lembrando que a doutora Elaila tem uma clínica aqui em Bauru, chama Clínica Esplena, tá bom? Fica ali na rua Salinha Haddad, número 1241, e o telefone para contato 3226-1333. É isso. É isso aí. Recadinho para as mulheres, então, que a senhora deixa, qual é? Mulheres, cuidem do períneo de vocês, cuidem da bexiga. Nós precisamos cuidar da nossa qualidade de vida para quando chegar na menopausa, as mulheres que já estão na menopausa, para termos uma boa qualidade de vida, uma vida sexual satisfatória também. Então, hoje nós temos várias tecnologias, vários tratamentos que melhoram essa qualidade de vida. Então, busquem, porque nós merecemos ter uma vida... hoje nós chegamos aos 50 anos muito saudáveis. Então, nós precisamos que o nosso corpo acompanhe essa nossa vitalidade.